Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo parte 1 de 2, já adianto isso, será um vídeo em 2 capítulos, se é que podemos colocar dessa forma, sobre as lentes de cinema da Canon. A gente vai falar um pouco de lentes de cinema de forma geral, mas com destaque para as lentes da Canon, porque a Canon é uma empresa parceira aqui do canal, parceira minha, eu sou parceiro do Canon College, e graças a essa parceria eu consigo ter esta fileira de equipamentos absolutamente impressionantes que aqui está, e que não é todo dia que a gente convive com umas maravilhas óticas dessas. Então, a ideia deste par de vídeos é explicar o que são lentes de cinema, em que elas se diferenciam de lentes fotográficas. Assim, se você hoje está iniciando sua carreira em fotografia ou vídeo, não é que você vai amanhã utilizar um equipamento desse porte, mas você já tem uma informação a mais sobre que benefícios equipamentos desse tipo podem trazer, para que adiante na sua carreira você esteja mirando, planejando um futuro com equipamentos desse porte. Já se você é um profissional estabelecido ou um entusiasta, assim, bem entusiasta da fotografia, do vídeo e do cinema, aí talvez a gente já esteja falando de equipamentos que podem pertencer a alguns momentos do seu dia a dia profissional. E se você tem um patamar de profissionalismo, especialmente nas áreas de vídeo e cinema, que justifique, talvez estejamos falando de um equipamento já com potencial para um uso diário para você. Assim sendo, a ideia aqui é fazer um vídeo em 2 partes, onde na primeira eu fale de características técnicas óticas específicas de lentes de cinema, e no segundo episódio destes 2 capítulos, a gente possa fazer comparações diretas entre as lentes de fotografia e as lentes de cinema, comparações de resultados óticos, de qualidade ótica, e também falar melhor públicos para os quais equipamentos deste nível se destinam. Hoje a ideia é dar uma geral sobre o que faz uma lente de cinema, o que faz uma lente ser uma lente de cinema, o que a diferencia de uma lente fotográfica e que aspectos nós prestamos atenção quando estamos falando de lentes de cinema. Esse conjunto de lentes prime ou lentes fixas, lentes de um único comprimento focal, portanto não lente zoom, da Canon, falta uma das lentes que compõem esse kit, porque aqui a gente tem eu vou passando algumas imagens para vocês, a 14mm, a CNE 14mm de abertura T 3.1, daqui a pouco eu explico esse T, a 24mm T CNE 24mm T 1.5, a 35mm T 1.5, a 50mm T 1.3, a 85mm também T 1.3 e a 135mm T 2.2. Qual lente falta aqui a este conjunto? A 20mm T 1.5, que é a mais nova da linha, é o lançamento mais recente das lentes fixas de cinema da Canon. Então a gente tem 14, 20 que não está aqui, 24, 35, 50, 85 e 135. Vamos começar um pouco... antes de mais nada, além de agradecer a Canon, agradecer que os amigos do Canon College e o pessoal de todo o marketing lá das câmeras de cinema da Canon, agradecer especialmente o Bruno Massal. Se vocês se lembram, ele já esteve aqui no canal pelo menos 2 vezes, mas em um vídeo específico nós conversamos sobre a linha de cinema da Canon, dando uma geral, inclusive das lentes zoom de cinema. E aí hoje eu pude trazer as lentes fixas para detalhar um pouco alguns aspectos para vocês. Então, de certa forma, apesar de eu falar que é um vídeo em 2 partes, esse vídeo meio que começa naquela conversa com o Bruno Massal.
Agradeço também aos parceiros deste canal que ajudam no financiamento coletivo daqui deste espaço na internet, junto ao Apoia-se, apoia.se/Armando Vernalha, a galera toda lá na comunidade de apoiadores no Facebook. Quando você apoia financeiramente o canal, você participa da comunidade de apoiadores no Facebook, fica sabendo antes o que vai sair de vídeo aqui no canal, pode perguntar à vontade e assim por diante. Também agradeço a Portsar, empresa parceira, tem cupom de apoio. Se você quer apoiar o canal além do Apoia-se, tem também cupom de apoio na Portsar, está explicado na descrição do vídeo. Então, se você comprar uma câmera ou uma lente lá na Portsar, você pode vir fazer parte da comunidade de apoiadores do canal. É só me mandar um e-mail falando da sua compra de câmera ou lente, que eu te mando o link da comunidade de apoiadores. Tá joia, minha gente? Mas tem que usar o cupom que está na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos falar algumas coisas da linha CNE da Canon. Primeiro, é necessário dizer que esta linha tem um parentesco com a série L de objetivas fotográficas da Canon. Então, a 14mm que está aqui, a CNE 14T 3.1, ela é parente, quase irmã gêmea, não chega a ser idêntica, e é isso que eu vou explicar as diferenças, da 14mm 2.8L. Mas se você quer saber como desempenha em termos óticos essa 14mm, dá uma chegada no review da 14mm L, que tem aqui no canal, porque muito do que está dito lá vale para esta lente. Muito da baixíssima distorção, baixíssima aberração, excelente controle de flare, de desfoque, tudo tem aqui. E tem mais algumas coisas aqui que você pode ver. Também a gente pode falar que há o parentesco lógico da 24mm aqui, a CNE 24T 1.5, com a EF 24mm 1.4L de segunda geração, a L2 USM, que a gente está usando nesse momento para gravar esse vídeo. E tem o review também dessa 24mm 1.4 aqui no canal. A 35 com a 35 da série L da Canon, a 50 com a 50mm 1.2L USM, que também tem review aqui no canal. Então, muito do desempenho óptico, especialmente de 14, 24 e 50mm, vocês podem dar uma chegada nos reviews das 14, 24 e 50mm que estão aqui no canal, porque vocês vão encontrar já muita informação a respeito do desempenho dessas lentes. E a 135 é parente da 135 f2, que eu ainda vou fazer review aqui para o canal. A 85 parente da 85 1.2L USM, também vai ter review aqui no canal. E assim por diante. Aí a 20mm, que é nova, ela não tem um parentesco direto com uma lente fotográfica. A 20mm T1.5 é uma lente que nasceu do desenvolvimento das linhas de cinema da Canon. E eu torço seriamente para que a Canon lance a versão fotográfica dela, ou seja, uma 20mm 1.4L USM. Torço para que isso aconteça o quanto antes, que é uma lente que com toda a certeza do mundo eu vou querer comprar. Mas vamos lá, algumas questões aqui específicas. Características básicas que você vai encontrar sobre lentes de cinema. Vale para a linha Canon, vale, por exemplo, para aquelas linhas de cinema de outros fabricantes que existem, é que o corpo da câmera é o máximo que seja possível o corpo da câmera. O corpo da lente é o máximo que for possível do mesmo tamanho. Vocês podem reparar aqui que principalmente 24, 35, 50 e 85 elas são exatamente da mesma altura. A 14 é um pouquinho mais baixa e a 135 um pouquinho mais alta. Mas se vocês estão reparando aí, os anéis de controle de foco dessas lentes, eu posso até encaixá-las aqui, eles estão sempre na mesma altura. E as lentes têm todas o mesmo diâmetro de corpo. Por que isso é assim? Quando você vai para um set de cinema, uma filmagem de publicidade de alto nível, uma websérie mais bem desenvolvida, algo assim, você está com uma lente dessas montada numa câmera de linha Cine também, como é a EOS C200, que tem o review aqui no canal, ou outros equipamentos compatíveis com essas lentes, ou até com câmeras fotográficas, tá? O bocal dessas lentes é EF. Então, por exemplo, eu estou com a EOS RP aqui, estou com a 6D Mark II e eu testei essas lentes nessas câmeras. Então, ela é compatível com as câmeras fotográficas da Canon todas, porque o bocal é EF.
quando você está, mesmo que você está lá gravando com uma 5D Mark IV, por exemplo, com uma EOS R com adaptador de lente colocado com uma lente dessas, você geralmente está montado em suportes com longarinas, e aí você tem lá um parasol, um mate box, um suporte de filtros, um follow focus para auxiliar de foco. Você tem um monte de coisa ligada junto à câmera e à lente, e você vai gravar um take com a 24mm e o próximo é um close com a 50 ou com a 85, e você não quer desmontar aquilo tudo só para trocar de lente. Então você desconecta lá o follow focus, tira a lente, põe outra lente, quando reconecta tudo está no lugar, tudo se encaixa, tudo funciona nos mesmos lugares. Assim, as lentes serem todas de mesmo tamanho, mesmo diâmetro e com comandos de focalização e de abertura nas mesmas posições, faz com que você consiga fazer substituições rápidas e eficientes entre uma lente e outra durante uma gravação. Você economiza uma montanha de tempo nisso. Parece loucura, né? Mas é exagero e tal. Imagina num longa-metragem que às vezes passa 6 meses filmando. Em 6 meses, com todas as trocas de lente que vão acontecer, se você tiver que desmontar o follow focus, a longarina, tudo isso toda a santa vez, acho que você gasta uns 3 dias da filmagem em montagem e desmontagem. O que é muito dinheiro para gastar. Então esse é um ponto, ou seja, corpos de lente de mesmo tamanho, mesmo diâmetro, com comandos em mesmas posições, são uma característica fundamental de lentes de cinema, e nisso elas já se diferenciam de lentes fotográficas. Porque a lente fotográfica tem uma otimização de tamanho para que seja um pouco mais prático de carregar. Ninguém espera que o equipamento de cinema seja muito prático, porque são enormes equipes, então se carregam montes de malas, tem gente para carregar coisa de tudo quanto é lado, vai caminhão de equipamento. Então você não não é uma prioridade fazer uma lente assim muito menor, por exemplo. É prioridade fazer com que ela seja prática na substituição. Assim, esse tamanho meio exagerado dessas lentes faz um sentido em sistemas de cinema, porque não adianta você falar assim, a 24 seria naturalmente menor que a 135, mas você acaba baseando o tamanho dos comprimentos mais curtos nas lentes maiores, porque assim todas elas se encaixam. Uma segunda coisa que vai ter é robustez. Enquanto eu falo, sempre vão entrar aí algumas imagens. Então você tem selagem contra a umidade com borracha aqui, ela é inteirinha de metal, tá? Fora até o próprio anel de foco e de abertura aqui pela temperatura é de metal. Então não tem nada aqui que você seja de um plástico, que vai ser mais delicado. É feito para um dia a dia pesado de filmagem. Diárias de filmagem são lá 12 horas, tira a lente, põe no lugar, toma sol, toma chuva. Tá? Então é um equipamento bruto, robusto, forte. Este aspecto faz com que elas também sejam pesadas. A 24 aqui é mais pesada, maior e mais pesada do que a 24 que está aí na câmera de uso fotográfico. Sendo elas lentes totalmente manuais, porque são lentes de foco manual e de controle de abertura manual. Você tem os anéis aqui, né? Vou mostrar. Então, anel de abertura e anel de focalização. Totalmente manuais. Então, mesmo não tendo IS para estabilização de lente, mesmo não tendo autofoco, você tem uma lente maior e mais pesada que uma lente fotográfica. Esses são aspectos para levar em consideração. E aí vocês devem ter pensado que tem essa história da escala T, que eu falei. Por exemplo, esta aqui, a 35T1.5. Né? Vou colocar aqui, se não der para ver direito, eu vou colocar uma foto por cima. Vamos mostrar para vocês numa lente de maior diâmetro. Aqui. A abertura. Ok? Olha eu aí. O que é a escala T? A escala T, gente, ela deriva da escala F. Então, por exemplo, esta 35mm que está aqui, T1.5. E vocês sabem que existe a 35mm fotográfica F1.4. Esta 14mm T3.1, que vocês sabem que existe a fotográfica F2.8. Então o que acontece? Estas lentes são F2.8, F1.4, F1.4, F1.2, F1.2 e F2. O que é a escala T? Depois de aferido o F, que é uma medida geométrica desta abertura de diafragma, F nada mais é F barra é comprimento focal barra um determinado número
que dará um determinado diâmetro. Então você tem lá f barra 2.8, significa aquele comprimento focal barra 2.8, ou seja, dividido por 2.8, que dá um resultado, um diâmetro. Só que elementos ópticos têm uma pequena taxa de absorção de luz, uma pequena taxa de reflexão de luz, então você tem mínimas perdas de luminosidade ao longo do trajeto da luz por dentro de uma objetiva. E o que é a escala T? É uma escala medida de alta precisão, levando em conta os pequenos desvios, absorções e reflexões de luz dentro de cada lente. Então, se você tem lá uma lente f1.4 e que é t1.5, significa que o t vem de transmissão de luz. Ela é f1.4, esse é o diâmetro físico do diafragma, e a transmissão de luz dela equivale a 1.5 e não 1.4. Isso acontece para todas as lentes que tem no mercado. Nenhuma lente... Existe alguma lente que é f4 e é t4, ou seja, a transmissão dela bate com o que se pressupõe do diâmetro do diafragma. Existe. Mas a imensa maioria, 99% do que tem aí pode ser Canon, Leica, Zeiss, Schneider, Sigma, pode pegar todos os fabricantes de lentes, Nikon, você vai ter um F e um número que seria equivalente a um pouco mais fechado, que é o T daquela lente. Assim, você pode ter duas lentes que são, por exemplo, f4, ou duas lentes que são f1.4, e uma delas é t1.5 e a outra é t1.6. E se você tem essas duas lentes, vamos dizer uma 24 e uma 35mm, ambas f1.4. Se o T delas varia, quando você troca de uma lente para outra, você está lá gravando filme, cinema, uma cena sai mais escurinha que a outra ou mais clarinha que a outra. Porque a transmissão de luz delas é diferente, apesar de mesmo diafragma de abertura. E é por isso que tem a escala T. Estas duas lentes, que nas versões fotográficas são f1.4, elas duas são t1.5. Assim eu sei que quando um número bate na escala T, a luminosidade da lente com certeza bate. Então t1.5 é t1.5, não tem conversa. Podia ser até lentes de marcas diferentes, se elas estão marcando um determinado valor na escala T, então elas serão igual luminosidade. Por isso é na escala T. A escala T é a versão super precisa da escala F. Então, ó, corpos de mesmo tamanho, construção mais robusta, escala T, os controles manuais de altíssima precisão. Vamos tirar aqui a 35 um pouco do caminho. Deixa eu pegar a 50. Vamos colocar aqui para vocês verem. Então, o que acontece? O anel de focalização, ele tem um giro super longo. E vocês estão vendo as marcações de distância aqui? Você chega a ter marcação de distância de 10 em 10 centímetros. Se eu ponho a cara para fora, foca em mim, né? Porque tem detecção de face no foco no Dual Pixel. Tá? Então você tem uma marcação de distância super precisa no foco, assim como a abertura. O que acontece? Por que desse anel de foco super longo? Porque você está fazendo cinema, você tem cenas ensaiadas e você fala lá, o ator, a atriz vão fazer a caminhada do ponto marcado no chão A até o ponto marcado no chão B. Aí você faz marcações de foco na lente e tem lá o foquista que vai fazer um controle super preciso desse deslocamento de foco. Por isso que numa cena de cinema, você às vezes tem um personagem com super desfoque de fundo e conforme ele anda, o foco vem perfeitamente com esse personagem. Porque foi ensaiado 200 vezes essa cena, foi marcado a focalização, foi marcado na lente, e aí você tem um anel de super precisão de foco. Cinema não é feito com autofoco, cinema é feito com focalização manual, ensaiada e executada 200 vezes até ficar perfeita. Porque você não poderia correr o risco de usar, de repente, autofoco de qualquer câmera, de qualquer sistema, e aí o foco dá aquele perdidinho, às vezes foca ao fundo, se o personagem cabelo caiu na cara e voltou, aí porque sumiu o rosto da pessoa atrás do cabelo, o foco pode dar um perdido. Você não quer que essas margens de erro aconteçam no cinema. Aí você tem que refazer uma cena. Com isso você fica à prova de falha, desde que os profissionais envolvidos sejam competentes. Outra coisa que vai ter, quanto a gente está de tempo? A gente está com quase 20 minutos de vídeo. Esse vídeo vai ser compridinho, tá, gente? E o próximo também é compridinho. Mas aí vocês vão saber tudo que precisa saber de lente de cinema. Uma coisa que muda entre essas lentes, porque elas têm o parentesco com a lente fotográfica, mas uma coisa que muda é o coating, a camada que é aplicada à lente, ao elemento óptico,
vários dos elementos ópticos têm coating, ou seja, uma camada de proteção. No mínimo, o elemento frontal e elemento traseiro de uma lente tem coating, mas muitas vezes outros elementos também têm. O coating das lentes de cinema na linha da Canon é específico para a linha de cinema, com um contraste mais baixo do que o contraste da lente fotográfica. Com isso, num contraste mais baixo, você segura um pouquinho a alta luz, segura um pouquinho a baixa luz, diminui esse contraste e você tem um ganho de alcance dinâmico. Lentes de cinema potencializam o ganho de alcance dinâmico que uma câmera de cinema já tem. Com isso, você tem menos probabilidade de um estourinho de luz numa pele, num brilho, em algo assim, porque o próprio coating da lente segura um pouco. Por ser um coating que segura um pouco o contraste, ele também é um coating muito resistente a flare. Então o flare, que é aquele reflexo meio fora de controle na sua cena, que afeta o contraste de uma imagem, é muito bem controlado numa lente de cinema. E já é super controlado numa lente fotográfica da série L e vai ainda além disso numa lente de cinema. Então o coating, que dá menos flare e tem um pouco menos de contraste, potencializando o alcance dinâmico, é uma diferença importante. Outra questão é que a abertura, vamos colocar aqui, a abertura é totalmente circular. Okay? São diafragmas com número de lâminas o suficiente e arredondados para ter uma abertura totalmente circular. Olha eu aí atrás. O diafragma totalmente circular gera um desfoque mais suave. No próximo vídeo a gente vai fazer umas comparações de desfoque, do resultado entre a lente de cinema e a lente fotográfica para vocês terem uma ideia. Um outro aspecto de diferença óptica é que aí o sistema de focalização, os elementos que se movem para a focalização, são planejados para não acontecer o chamado lens briefing, que é uma mudança do comprimento focal enquanto você focaliza. Isso a gente vai demonstrar com calma, explicar com calma no vídeo que vem. Uma coisa importante dessa série de lentes de cinema da Canon é que elas, até pelo parentesco com as lentes fotográficas, elas cobrem o sensor full frame. E nem toda lente de cinema cobre o sensor full frame, porque normalmente no cinema se usa muito o sensor super 35mm, que é mais ou menos do tamanho do APS, aquilo que as pessoas chamam de cropado. Mas o Super 35 do cinema, então, é portanto menor que o full frame fotográfico. Mas estas lentes aqui cobrem o full frame. Então, algumas câmeras de cinema full frame, como por exemplo a Canon tem a C700 full frame, que é, acho que o topo de linha das câmeras de cinema da Canon, você tem a cobertura do sensor inteiro. Quando você usa essas lentes nas câmeras Super 35, como é a C200, por exemplo, C300, aí você tem que levar em consideração o fator de corte do comprimento focal, como acontece fotograficamente, né? Porque o sensor é um pouco menor, então você vai ter um ajustamento aí do teu ângulo de visão. As características básicas, então assim, corpo sólido, tamanho relativamente grande e comandos em posições iguais, a escala T, os controles manuais de precisão, o coating mais refinado para minimizar flare e contraste, a abertura circular, o fato de cobrir full frame, o fato de não ter ou quase não ter o chamado lens briefing, né? A tal da respiração da lente que a gente vai tratar no vídeo que vem. Isso são características interessantes e diferenciais entre uma lente de cinema e uma lente de fotografia. Vale dizer, e sem puxar a sardinha especificamente da Canon, tá? Mas eu não posso dizer que as lentes de cinema de outras marcas tenham exatamente as mesmas características. Isso é das pesquisas de vocês a respeito. Então, existe uma série de lentes de cinema da Sigma? Existe. Existe uma série de lentes de cinema da Rokinon? Existe. Elas atendem a todos os critérios que eu acabei de falar? Sinceramente não sei, eu não as testei, eu não peguei na mão para poder emitir uma opinião se essas lentes atendem à resistência mecânica, ao diafragma circular, ao coating específico, a durabilidade porque é tudo feito de metal. Não sei dizer isso para vocês. Não vou me arriscar a falar que é nem que sim, nem que não, porque seria besteira da minha parte fazer isso. Então o que eu estou dizendo é específico das lentes de cinema Canon
E são coisas que eu sei que vocês têm que procurar se forem olhar outras linhas de lente, porque tem um preço, é meio cara essa lente? É meio cara. Cada lente dessas custa quase $4.000, são $3.950 cada uma, e a 20mm que não está aqui são $4.200. Então são lentes caras? São. É o ápice da tecnologia ótica que a Canon consegue enfiar dentro de uma lente? É o ápice que eles conseguem produzir. Então, por isso tem um preço e tem uma qualidade de construção. Existem lentes mais baratas que essa e existem lentes mais caras que essa. E algumas custam bem mais caras que essa. Tem lentes de cinema que você, com o preço do kit todo dessas aqui, você compra uma lente de cinema. Sei lá, está posicionado intermediário na escala de preços de lentes de cinema isso aqui. Mas é logicamente muito mais caro que uma lente fotográfica. E aí, se vale a pena no teu dia a dia de trabalho ou não, se é para você ou não, se é interessante para você conhecer isso ou não, aí no próximo vídeo a gente vai tentar detalhar melhor esse aspecto para você saber. Agora, se você hoje quer experimentar o que isso te beneficia, quer conhecer, quer fazer um teste, se você é de São Paulo e arredores, você pode alugar, por exemplo, os meus amigos lá da HD Veloc têm esse kit para alugar. E existem outras locadoras que também têm esse kit para alugar. E eu suponho que outras grandes cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tenham também locadoras, eu só não as conheço, mas eu suponho que tenham e que possam ter kits como esse. Mas se você é de São Paulo e arredores, até 100 e tantos quilômetros de São Paulo, sabe aquela distância que você chega em um dia e volta sem se prejudicar muito no teu dia a dia? Então você é de Santos, toda a grande São Paulo, Campinas, essas distâncias dá para você buscar em São Paulo um equipamento desse. Então talvez valha a pena você conhecer, testar, aprender, estudar, porque estudar nunca é demais, sabe? Aprender algo novo nunca é demais para nenhum profissional da área ou para quem quer se profissionalizar na área. E eu recomendo que vocês procurem. Foi um prazer enorme eu ter disponível para mim por uma semana isso aqui, porque não é todo dia que a gente tem essa disponibilidade do fabricante te entregar isso aqui e falar: testa, vê o que você acha, se quiser gravar um vídeo a respeito, grava. Não tem nenhuma contrapartida financeira nessa brincadeira toda aqui. Então foi sensacional para mim, eu aprendi muito sobre lentes de cinema usando essas lentes. E eu usei elas para fotografia também, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, que vantagens isto tem em fotografia sobre uma lente que é fotográfica, se é que existem essas vantagens. Tá joia, minha gente? A gente tá chegando aí em meia hora de vídeo, eu já passei pelas características principais, vocês já viram várias imagens, e era isso que tinha para hoje. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre coisas mais específicas aqui que a gente pode tirar dessas crianças aqui, engenharia ótica no seu máximo. É muito legal poder mexer nisso. A gente se vê. Dá uma chegada no site das empresas apoiadoras deste canal, os links estão na descrição deste vídeo, e também se quiser se juntar à comunidade de apoiadores do canal, apoia.c/Armando Vernalha. É isso aí, minha gente, a gente se fala. Até o próximo.